discutir. O que nós vamos tratar aqui hoje é a mitologia egípcia. Quando a gente fala de mitologia, a gente tende a achar que é só a Grécia Antiga. Se eu fizer essa pergunta para vocês, pessoal, quando a gente fala de mitologia, o que vem à cabeça de vocês? Vocês automaticamente vão falar dos gregos, né? Porque parece que mitologia só existe ou existiu com os gregos. Isso não é fato, tá? A mitologia egípcia, ela veio primeiro, né? O Egito, enquanto civilização, veio primeiro, e o conjunto mitológico egípcio, ele é muito rico, muito vasto, e infelizmente pouco estudado. A gente estuda muito a mitologia grega, a gente quase não estuda, quase não vê a egípcia, depois a romana, né? A gente também acaba não vendo muito. Mas, enfim, esse é o assunto que eu vou tratar. Tranquilo. Ó, o Pedro colocou aqui no chat alguns tipos de mitologia que tem aí. Ah, é? É. Gente, sou meio lerda aqui, não consigo ver direito. Ah, tá. É isso mesmo, a nórdica, bem lembrado. A gente, quem gosta de quadrinhos, né, gosta do Thor, né? E aí é a nórdica. É isso mesmo, Pedro. Obrigado, ajudou pra caramba. Quando a gente fala de mitologia, né? Mito, vocês já sabem, é uma história que não é verdadeira, não é uma história real. Porém, ela normalmente, o mito, ele traz uma questão real. Ele discute um assunto pertinente à realidade, contando de uma maneira fantasiosa, né? Então, mitologia é a ciência que estuda os mitos, né? E os egípcios, eles têm uma vasta mitologia, né? Que compõe toda a civilização de maneira geral, certo? Então, a primeira coisa importante que eu já coloquei na aula passada, que vocês assistiram, os egípcios, eles eram politeístas, foi perguntinha lá do Forms. Qual era a religião dos egípcios? Eles eram politeístas. Poli é vários. A coisa importante é que eles eram politeístas, né? Poli, vários, teístas, deuses. Então, eles acreditavam em vários deuses, certo? O mundo ocidental hoje, no qual o Brasil faz parte, né, da esfera ocidental, nós nos consideramos monoteístas. Nós temos três grandes religiões monoteístas, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, certo? Mas no caso aqui dos egípcios, assim como dos gregos, eles eram politeístas, tá? Em função disso, eles acreditavam na vida após a morte. Então, eles faziam com que a vida deles presente tivesse uma ligação, um vínculo muito forte com a vida após a morte. Então, muitas das coisas que eles faziam era como se eles estivessem se preparando para uma segunda etapa da vida, que seria no além, né? Que seria a vida que se segue após a morte. Em função disso, eles vão criar a mumificação na aula passada. Então, a mumificação, ela era um processo na onde tinha por intuito preservar o corpo da pessoa, e aí esse corpo preservado, qual era a importância dele? Que essa pessoa, ela iria acordar na outra vida e ia ter o seu corpo intacto, para ela poder seguir, então, né, nessa outra etapa. Em função disso, como é que eles faziam mumificação? A gente discutiu lá. Eles tiravam os órgãos, colocavam líquido conservantes, enrolava com os linhos, colocava uma série de produtos conservantes, químicos e tudo mais, colocava no sarcófago, que é o caixão, e enterravam nas tumbas. E lá junto, nessa tumba, eles colocavam todos os ornamentos, eles pintavam murais contando a história daquela pessoa, colocavam utensílios, joias, claro. Aí a pergunta é, todo mundo, então, todo egípcio era mumificado? O que vocês acham? Repete a Não, pergunta, por favor. Todos os egípcios eram mumificados? não, só Não. os top. Isso. Só quem era o representante dos deuses na Terra, as divindades que viveriam na Terra. E quem seriam essas pessoas? O faraó, né? O faraó e sua família mais próxima, a realeza ali, né?
Então, seu filho, seu neto, né? Essas pessoas, elas tinham... O faraó, ele é visto como uma divindade viva, né? Então, eram essas pessoas. Aí, pessoas, sei lá, da nobreza, algumas pessoas importantes e tal, mas as pessoas comuns, não, né? Não, eles não tinham essa pretensão de levar com que essas pessoas fosse necessário que elas tivessem esse rito, tá? Então, era dessa forma que funcionava. Em Posso função fazer uma disso, observação? pode fazer. É um pouco parecido com os nórdicos. Os nórdicos, eles acreditavam em Valhalla, que seria como se fosse um paraíso dos guerreiros. Então, qualquer guerreiro que tivesse morrido em batalha, ele deveria morrer com a sua arma do seu braço direito, como se fosse sua chave para entrar em Valhalla. E qualquer um podia morrer e ressuscitar entre Valhalla. Que bacana, né? É bem bacana isso. Tinha que ter um reconhecimento, né? Não era qualquer um, né? Era Tinha um que ter mérito. tinha que ter um merecimento, né? E se a gente pensar aqui com a mitologia egípcia, é isso também. Então, o faraó, ele era o merecedor, né? Ele era o representante da divindade. Bem bacana isso que você falou. É interessante você analisar como elas tinham uma certa... Embora eram culturas totalmente distantes e diferentes, né? Em alguns pontos as mitologias elas têm algo em comum, né? Bem Querendo ou bacana. não, os antigos, eles acreditavam em uma segunda vida. Sim, sim, sim. Não, não é Acreditava. só nessas duas mitologias. Sim, em todas, né? Em todas eles Uhum. vão acreditar, né? Você assistiu os Vikings? Ah, assisto, nossa. Aí vamos lá, voltando Beleza. aqui à crença da vida após a morte. Quem seria a pessoa responsável, o mestre dos cemitérios, o patrono da mumificação? O Anubis. Anubis. Se vocês não assistiram, acredito que todo mundo tenha assistido a Múmia, e agora está lá no Netflix, o 1 e o 2. Mostra bem, principalmente no 2, o Anubis, né? Eles Uhum. ressuscita o Anubis. Então, o Anubis, ele tinha... Uma coisa interessante da mitologia egípcia é que ela trabalha muito com essa ideia do antropomorfismo, né? Que seria homem com corpo, seria corpo de homem e cabeça de animal. Eles tinham muito essa representatividade, né? Muitos deuses eram como se representassem os seres humanos, mas muitos tinham essa divisão, metade homem, metade animal. E tinha alguns que eram só animais, né? Mas na grande maioria dos deuses era essa representatividade. Então aqui está uma imagem do Anubis, né? Mestre dos cemitérios, o guardião aí do processo de mumificação. Tá? Ele era essa divindade responsável por isso. E muito importante por quê? Porque eles acreditavam na outra vida, estavam na vida após a morte. Bom, aqui, ó, olha só que bacana. No vídeo lá do Egito que eu tratei com vocês, eu falei sobre o Tutankhamon, né? Lembra que eu mostrei para vocês o busto do Tutankhamon? Ele foi ele é considerado um dos mais importantes faraós, não porque ele foi importante, mas porque a tumba dele foi encontrada na década de 70, na década de 70 não, antes disso, intacta. Né? Então, eles encontram esse aqui, o sarcófago dele, né, é de ouro maciço. Né? Esse aqui é o sarcófago de ouro maciço, e essa é a múmia dele. Tá? Então, as múmias eles eram feito todo o processo, os órgãos não estavam aqui, estariam em potes, né? Porque eles acreditavam que era importante manter a conservação. E aí, eles colocavam sal, tal, durava quase 70 dias o processo de mumificação. E essas múmias, elas conservam pele, é muito louco, cara, múmia de 3.000 anos, tá? É muito interessante. E eles colocavam eles com os braços cruzados, com as suas roupa de gala, né? A roupa mais importante dos faraós, que já já a gente vai falar delas, e era colocada lá. Então eles acreditavam piamente nisso, né? Que ele era uma divindade viva e que ele ia cuidar da vida após a morte. Por isso precisava ter toda a sua riqueza, né? Tudo os seus ornamentos acompanhado com ele. Tudo bem até aqui, gente? Todo. Ó, aí eu Normal, de boa. vou contar um mito para vocês da criação do mundo, segundo a mitologia egípcia, né? Então, para a gente começar aqui, eu vou falar que o céu para eles, né? Era a deusa Nut. Então, o céu estrelado
né, que a gente vê à noite e tal, era considerada por eles a deusa Nut. E a terra, o deus Gerbe. Vocês podem reparar que na mitologia egípcia sempre vai ter o masculino e o feminino, né? E na grande maioria das vezes eles são irmãos, né? E que são casados. Por quê? Porque na realeza egípcia era muito importante manter, né, aquela mesma linhagem. Então era muito comum o casamento entre irmãos, casamento com o tio, né? Era muito comum esse casamento. Então a mitologia retrata isso. Como eu falei para vocês, a mitologia são histórias fantasiosas, mas que ela traz, né, muito do intuito da realidade, né, da vivência aí do mundo. Então, Nut, o céu, Gerbe e a terra. Então, o que vai acontecer? Eles viviam juntos, até que o deus Shu, que é o deus da atmosfera, né, o pai de Gerbe e Nut, resolve criar o universo. E aí, o deus Ra, né, que é o deus Sol, uma divindade extremamente importante para os egípcios, vai separar esses dois irmãos, né? Aqui é a imagem da Nut, tá? Então, a Nut, ela é sempre representada dessa forma, né? Esse corpo imenso, né? Junto com o céu estrelado. E o que está aqui embaixo seria a Terra, portanto, Gerbe. E aí, o que vai acontecer? Eles vão ser separados, né? Pelo deus Ra, com a criação do universo. Mas aí, o Shu vai pegar com a sua esposa, que é a deus Tefnut, que era a deusa da generosidade, e ele vai completar o trabalho de Ra, e aí ele vai colocar Nut no céu, e embaixo do céu a terra, que é Gerbe. E aí, à noite, Nut, né, por meio da escuridão, ela podia se unir ao Gerbe, né? E nesse processo ela acaba concebendo o filho deles, né? Então é bem interessante, porque realmente é interessante o escuro e o céu que parece que ele recobre a terra, né? É uma analogia interessante. E nesse sentido, eles vão acabar tendo seus filhos. E quem vai ser os filhos de Nut, que é o céu, e Gerbe, que é a terra? Os deuses Osíris, Ísis, Sete, Néftis, que eles são todos irmãos. Só que daí é os casais. Osíris e Ísis vão se apaixonar desde o ventre da mãe, Sete e Néftis vão também se tornar marido e mulher. Mas o grande amor, né, é entre Osíris e Ísis. E Sete, desde o ventre da mãe, vai ter ciúme dos irmãos, né? E o Sete vai ser o grande malvado aí da história, da parada. Tudo Então bem? nasceu Ra. Oi? Então nasceu Ra. Como? Como nasceu Em- Ra? Não, Então, mas sim, eu tô falando da união dos dois irmãos. a dos dois irmãos nasce Osíris, Ísis e Sete. Tá? Osíris vai ser considerado o primeiro faraó e ele é responsável, ele é o grande guardião da vida após a morte, né? Ísis vai ser considerada a deusa da fertilidade, da família, da Uhum. mãe. Ela é a divindade mais adorada, porque ela representa, simboliza todo esse poder da mãe, da mulher, da família. E o Sete, ele representa a secura do deserto, entendeu? Cada Sim. um tem uma simbologia bem interessante, tá? Então, Nut e Gerbe são os pais de Osíris, Ísis e Sete. E os avós deles vão ser o deus Shu, que é a atmosfera, e a deusa, como é que ela chama? O nome dela é difícil. Tefenut, que é a deusa da generosidade, certo? Uhum. Ó, então por que é importante esse mito? Para a gente começar a entender como que começa o Egito de uma maneira assim mitológica, tá? Então a partir do momento que Ísis, Osíris e Sete vêm para a Terra, né? Eles começam então o Egito, né? Eles que são as divindades que vão começar o Egito, certo? E aí, como eu já falei, Osíris vai ser o grande amor de Ísis, e depois o Sete vai, em algum dado momento, conseguir fazer uma guerra e vai matar o irmão. Quando ele mata Osíris, a Ísis ela vira uma melhafe, que é uma ave muito típica do Egito, e ela vai chorar a morte do seu amado. E quando o Sete
mata Osíris, ele joga o corpo para tudo quanto é lado. E aí, ele espedaça ele, joga para tudo quanto é lado nas terras do Egito. E aí, a Ísis, né, na figura da ave, da Meliarfa, ela vai passar e vai chorar a morte dele. E ao chorar, as lágrimas dela vai dar origem ao Rio Nilo. E ele, que foi colocado na terra, vai dar origem à vegetação. Então é bem interessante, porque qual é a base da vida dos egípcios? O Nilo. Sem o Nilo, não teria ocorrido o Egito. Né? E quem serão as pessoas, as divindades responsáveis pela formação do Egito? Né? A Ísis, que vai chorar e formar o Nilo, e o Osíris, que vai simbolizar a semente que vai brotar e germinar, que vai dar subsistência, tá? Então é bem interessante aí. Bom, deu para entender esse mito aí inicial? Aí, só para a gente terminar aqui, o que vai acontecer? O Sete, como eu já disse, vai matar o irmão, certo? E depois Ísis vai chorar a morte dele e vai formar um Nilo, certo? E ao chorar a morte dele, o que ela vai fazer? Ela vai pegar e vai juntar todas as partes dele e vai fazer. Cita o Osíris, aí ele já vai ressuscitar na outra vida, ela vai conceber Horus, que é o filho deles, tá? Horus é aquele amuleto do olho, né? Que é o olho que tudo vê, né? Que é o amuleto da proteção. É muito, muito comum do Egito, né? É um dos principais amuletos de proteção. Que vai ser o filho de Íris e Osíris. Por que vai formar esse óleo? Vou falar rapidinho, senão se eu for ler aqui vai demorar muito. Esse aqui é o amuleto de Horus. Esse amuleto, ele simboliza o olho de Horus. Por quê? Porque Horus, o que ele vai fazer? Ele vai vingar a morte do pai, e vai fazer várias batalhas com o tio Sete, para poder derrubar ele do trono. Numa das batalhas, ele vai perder o olho esquerdo, né? E aí o deus Thor vai colocar um olho de vidro nele e vai colocar e aí só que ele não vai enxergar muito bem, aí vai colocar uma serpente, porque a serpente tem aquele olho tridimensional, né? Assim como o falcão também tem. E aí esse olho passa a ser aquele olho do que tudo vê. Então, se ele tudo vê, ele tudo protege, né? Então, essa simbologia. E aí, todos os faraós têm como proteção maior o olho de Horus, né? A proteção vem do olho de Horus, tá? Beleza aí, gente? Como eu já comentei com vocês, os deuses, eles eram ou totalmente humano, ou inteiramente animal, ou metade homem, metade animal, certo? Normalmente eram essas formas. Que são esses aqui, tá? Esses são os principais deuses. São muitos deuses. Se eu falar para vocês que é o que eu vou falar, eu vou pedir para vocês pesquisarem um deus e fazer um trabalho sobre ele. Aí vocês vão colocar a imagem do deus e falar um pouquinho quem é o marido, quem é o filho, quem é o pai, qual é a simbologia do poder desse deus e ponto. Entendeu? Porque todo deus veio de um pai e mãe, de um pai e mãe que eram deuses e que tinham, cada deus tem uma função, certo? Então, se eu pegar aqui, ó, Osíris, quem é o pai e a mãe de Osíris? Gerbe e Nut, certo? Gerbe é o céu, Nut é a terra. Qual é a função de Osíris? Ele é o guardião, o protetor da vida do mundo pós-vida, né? E ao mesmo tempo o grande guardião do Egito, né? Se eu colocar lá Ísis, quem é pai e mãe de Ísis? Gerbe e Nut. Qual é a principal função dela? É a grande protetora, a mãe, né? A deusa da fertilidade, entendeu? É mais ou menos isso que eu estou pensando em vocês fazerem. Então, vocês vão fazer uma folha de sulfite, vocês vão colocar, quem souber desenhar, desenha o Deus, quem não souber desenhar, sulfite, e coloca quem é o pai e mãe, quais são as divindades, qual é a função principal, o nome dessa divindade, a principal função dela, tá? E aí vocês fazem coloridinho, bonitinho e tal, vão bater foto e vão enviar para mim, tá bom? Esse vai ser o trabalhinho da mitologia. E aí vocês vão escolher um deus, tá bom? Eu vou deixar vocês escolherem livremente dentre os deuses egípcios, tá? Toma cuidado, porque às vezes você vai procurar e pega um grego, tá? Eu vou deixar indicadinho aí uns lugares onde vocês podem pesquisar, mas tomem cuidado, porque mitologia egípcia é diferente de mitologia grega, nórdica, bem como o Pedro colocou aí pra gente.
beleza? Mas depois eu vou mandar a explicação direitinho sobre isso, tá? Tá. Ó, então, tá Beleza. vendo aqui os exemplos, ó? Metade homem, metade, né, Anubis, né? É o chacal, né? Ísis é um corpo de mulher, e aí tem a simbologia aqui da coroa dela, né, ligada à fertilidade, ao ventre, né, essa ideia do ventre e tal. Então, se você pegar, você acha explicação dos ornamentos deles. É bem bacana, tá? Você explicar por que ele tem essa coroa, porque ele representa o Alto e o Baixo Egito, tá vendo? O deus Ra, o deus do sol, tá? E muitos têm essa representatividade dessa ave aqui, de bico pequeno, tá? Então tem uma simbologia, beleza? Então vocês podem explicar um pouquinho também a simbologia. Mas é um trabalho bem simples, tá bom, pessoal? É mais para vocês trabalharem um pouco com esse universo. Bem, então, o cajado, que ele tem a simbologia, porque o pastor, ele usa o cajado para poder levar suas ovelhas, né? E para poder liderar. Então, o cajado, ele tem essa simbologia de que o faraó, ele é o grande pastor do Egito, que está ali para direcionar e cuidar de todo mundo. Né? A cruz, ela representa tanto o masculino e o feminino, como Osíris e Ísis, e representa a fertilidade. Né? A roupa aqui, normalmente esse saiote era muito típico dos faraós, a roupa de gala, e normalmente ordenado com fios de ouro, tal, e com no cinto sempre vinha a insígnia do nome dele. O turbante, né, normalmente vinha com a esfinge, não é a esfinge que eles chamam, Com olho de... não, aqui é a cobra, tem um nominho dela, Uraeus, acho que é isso. Daqui a pouquinho eu vou mostrar aqui. Que ela simboliza a proteção, simboliza também essa questão de estar atento, né, de estar a olhar e tudo mais. Normalmente eles faziam maquiagem, essa barba é postiça, tá? Isso aqui é uma vestimenta de gala do faraó, certo? Aí aqui também era comum eles colocarem a coroa, a dupla coroa, que simbolizava o Alto Egito e o Baixo Egito. E aí, quando houve a unificação, ficou uma coroa única, tá? Então, normalmente era uma coroa só vermelha e uma coroa só branca. A vermelha representava o Baixo Egito e a branca o Alto Egito. E aí, Menes vai unificar os reinos e a coroa passa a ser uma só, tá? O cajado, que eu já falei, né, que simboliza o pastor que está ali para cuidar e direcionar a todos. A cruz, que eu já falei, né, simboliza também a fertilidade, os íris, também simboliza essa questão da eternidade e tudo mais. Aqui, ó, Uraeus é o nome dessa cobra, tá? Ela tem por simbologia a proteção, né, o papel protetor que o faraó tem sobre o Egito. E o olho de Horus também, que a gente já comentou, né? O olho de Horus era o amuleto principal também adotado pelo faraó. É um dos. O cetro, porque quando eles eram enterrados com o braço cruzado. E normalmente eles eram enterrados com essas duas armas, vamos assim dizer. O cetro, que representa o cajado, quer dizer, isso aqui, ó, é quando o pastor ele vai e vai pegar a ovelha, ele usa isso daqui para poder puxá-la, tá? Então, o pastor está sempre cuidando, e quando necessário, ele puxa para poder levar para onde tem que ser. E o chicote simboliza a punição aos merecedores de punição. Tá? Aqui tá a coroa que eu já falei, né? E as cores, olha, isso aqui achei muito bacana colocar aqui para vocês, como uma curiosidade. Então, o azul, os egípcios sempre usam essas cores, né? Azul, vermelho, amarelo, branco, verde e preto. Você pode reparar, olha aqui, ó, que sempre eles usam essas cores, tá vendo? São as cores mais marcantes. Então, o que eu estava falando, tá vendo? Eles sempre usam essas cores, né? É muito colorido, né? E todas as cores têm uma simbologia. O azul simboliza o Nilo, a fertilidade, a proteção. O vermelho vai simbolizar tanto a vitalidade, a energia, como também o mal e a destruição. Então, quando Sete mata Osíris, né, então vai ensanguentar, não é? Aí o vermelho é um vermelho vivo, o vermelho da fúria, da maldade e tudo mais. O amarelo simboliza o sol, né? Deus Ra é o principal Deus, né? A eternidade. O branco
simboliza a pureza, a clareza e também a vida cotidiana, porque os egípcios comuns, o principal tecido o único tecido que eles usavam para fazer roupa era de linho branco, né? E as pessoas mais pobres não tinham condições de fazer grandes ornamentos, né? Então, o linho também representa a vida cotidiana. O verde, a bondade, a vida, o crescimento. O verde é associado a Osíris, tá? Também a Ísis. O preto simboliza a escuridão, o submundo, né? O nascimento e a ressurreição. Então, é bem interessante, porque se você pegar determinados deuses, vão estar associados com as cores também, tá? Então, se a gente pegar aqui o amarelo e o preto, tem muito a ver com Anubis, tá? Se eu pegar o verde, tem a ver com Ísis e Osíris. O vermelho, né, também tem a ver com o Sete. O azul, né, vai ter a ver com o deus Tote, que era o deus da magia, né, da proteção e tudo mais. Então, as cores, simbolicamente, têm uma importância, tá? Se vocês puderem assistir a Múmia 1 ou 2, vocês vão gostar bastante, assim, agora que a gente discutiu, quando eles vão falar Porque no filme, na Múmia 1, não tem um lance que eles ficam, que o Imhotep sai atrás dos potes? Por que ele sai atrás daqueles potes que estão com os Porque estão com os britânicos? órgãos. Porque, exatamente, lá no pote tá os órgãos que ele precisa para ele poder se regenerar, né? Portanto, ressuscitar. É bem legal. E lá no outro mostra o Chical, né? Que seria a analogia com o Anubis. Anubis. É bem legal. O texto, um resuminho sobre isso que a gente discutiu hoje, esse slide que eu acabei de usar, e o vídeo do Anubis, tá bom? E aí, semana que vem, eu faço um